E aí, turma linda? O Homem-Aranha já apareceu várias vezes de formas diferentes ao longo dos anos. Mas agora chegou a vez de uma das versões mais misteriosas e estilosas ganhar as telinhas. Spider-Noir chegou chegando, prometendo trazer um lado totalmente diferente do universo do Cabeça de Teia. E no vídeo de hoje vamos mergulhar nesse universo dos anos 30, além de analisarmos a trilha sonora completa. Vem com nós! A série Spider-Noir chegou no Prime Video cercada por uma mistura bem comum de curiosidade e desconfiança. A ideia de ver o ilustríssimo Nicolas Cage no papel do Cabeça de Teia em uma série live action inspirada no universo noir do Homem-Aranha parecia exatamente o tipo de projeto que poderia dar muito certo ou muito errado. Desde o início, dá para ver que a série não segue a fórmula comum das adaptações recentes dos super-heróis. Em vez de construir sua identidade em torno de grandes conexões de universo compartilhado ou de uma nova história de origem, Spider-Noir aposta numa abordagem bem mais específica. A história acompanha Ben Reilly, um investigador particular mais velho e marcado por traumas em uma Nova York dos anos 30, dominada pela corrupção, pessoas ilícitas e pela sensação de decadência social. Essa ambientação é uma das coisas que mais chama a atenção da produção. Ruas molhadas pela chuva, fumaça, a iluminação, as sombras e os cenários que parecem ter saído dos clássicos do cinema noir. Tudo isso ajudou demais a criar uma atmosfera bem única dentro do gênero de super-heróis. Essa identidade visual ganha mais força por causa de uma das decisões mais comentadas da série: o lançamento simultâneo nas versões colorida e preto e branco, porque o que poderia parecer apenas marketing acaba se tornando uma baita escolha estética. Tanto é que a fotografia foi criada para funcionar dentro da linguagem visual noir mais clássica, e a versão em preto e branco valoriza mais ainda os contrastes, as texturas e a atmosfera melancólica da narrativa. Já a versão colorida também brilha demais nas telinhas, mas é difícil deixar de lado o quanto a versão preto e branco parece mais rica com a proposta estética da série. Grande parte do sucesso da produção também passa pela grande presença de Nicolas Cage. Sua atuação consegue entregar muito além do que se esperava, porque ele interpreta Ben Reilly como um homem cansado e muito marcado emocionalmente, mas sem abrir mão de um certo exagero que sempre foi uma de suas marcas registradas nas telinhas. Em alguns momentos, ele parece um investigador comum dos filmes policiais dos anos 30, mas em outros, ele mostra demais seu lado performático, e essa combinação funciona bem demais e acaba se tornando uma das questões mais acertadas da série. A escolha de colocar Ben Reilly no centro da história também ajuda demais a diferenciar Spider-Noir de outras adaptações relacionadas ao universo do Homem-Aranha. Mas apesar de ter referências conhecidas dos fãs, a produção fez questão de fazer versões diferentes desses personagens nas telinhas. Ela utiliza elementos do material original para trazer algo que tenha personalidade própria, fazendo a série encontrar seu próprio espaço, e sem depender demais da nostalgia ou de outros tipos de conexões externas. A história envolvendo corrupção, poder político, capirotagens organizadas e interesses econômicos ajudam demais na construção na Nova York decadente da série, porque ao longo da temporada, todas as instituições não são confiáveis, reforçando o sentimento de melancolia e falta de perspectiva para o futuro. Há cenas que se aproximam mais de um drama policial sombrio, enquanto outras trazem diálogos mais exagerados e situações que chegam ao absurdo. A diferença é que Spider-Noir não esconde essa contradição, aceitando isso como parte importantíssima da sua identidade. Mas quem fica esperando cenas de ação direto e reto pode achar estranho o ritmo que a série escolhe para contar a história, porque ela prefere desacelerar para explorar o ambiente ao seu redor, mostrando também os efeitos da corrupção e da melancolia sobre a cidade e seus habitantes.
Spider-Noir faz uma baita homenagem ao cinema noir clássico através de um olhar mais moderno. A iluminação, os enquadramentos, os figurinos e a arquitetura não existem apenas para criar apenas uma estética bonita. Todos esses elementos servem para ajudar a mostrar os temas principais da narrativa e na sensação de que a cidade é tão importante quanto seus personagens. A série podia apenas se apoiar na força de sua marca ou na presença de Nicolas Cage, mas acaba nos mostrando uma tentativa genuína de construir uma identidade própria. Tanto é que a interpretação do Homem-Aranha nesse universo está muito mais ligada à nossa realidade hoje em dia do que a do Homem-Aranha clássico, na minha opinião. Alguém muito mais humano que, apesar dos problemas que enfrenta, ainda consegue prosseguir e fazer a diferença na própria vida e na vida de muitos. Spider-Noir se destaca porque assume riscos, uma obra que mostrou personalidade e possivelmente pode ser considerada uma das melhores adaptações do Cabeça de Teia nas telinhas. Não com a sua beleza. E se vocês chegaram até aqui, bora deixar o like lindíssimo e se inscrever no canal ativando o sininho, porque tem muito mais conteúdo maravilhoso vindo aí. A trilha sonora de Spider-Noir também é um dos elementos mais importantes da identidade da série. E os nomes que trouxeram a atmosfera dos anos 30 da história para os nossos ouvidos foram Chris Bowers e Michael Dean Parsons, desenvolvendo um diálogo musical com a mistura de gêneros que a produção se propôs a fazer. De um lado, a tradição do noir e do outro, o universo mais moderno das histórias dos super-heróis. Mas essa combinação não é simples, porque o noir clássico costuma ser mais associado à atmosfera de mistério, melancolia e ambiguidade, enquanto as produções modernas de super-heróis apostam mais na identidade sonora e numa linguagem mais voltada para a ação. O trabalho dos compositores foi o de trazer esses dois mundos para a trilha sem prejudicar a qualidade. Eles utilizaram orquestra, elementos eletrônicos, um theremin, guitarras elétricas e texturas inspiradas no ambiente urbano de Nova York. E essa variedade ajudou demais para uma sonoridade que lembra o passado, sem abrir mão da abordagem sonora atual. Como foca uma versão mais sombria de Nova York e num protagonista que é alguém quebrado por dentro, além de ser investigador e um super-herói, a produção focou numa abordagem musical mais atmosférica. A trilha precisava mostrar essa vida de ambiguidade de Ben Reilly como alguém que havia perdido as esperanças, mas que depois acaba voltando a ajudar as pessoas, apesar de todas as situações terríveis que passou. Outra coisa que chama a atenção são as canções. A atriz Lee Jun-lee, que interpretou a personagem Cat Hardy, fez apresentações musicais que fazem parte do próprio universo da história, como a faixa The Devil You Know, que traz mais imersão, ajudando na construção desse mundo dos anos 30 nas telinhas. Não posso deixar de falar também no tema de abertura da série. A música Saving Grace foi interpretada pela cantora e compositora Kirby, mas essa faixa não foi composta por Chris Bowers e Michael Dean Parsons, e sim por Oak Felder e Sebastian Cole. Essa música traz elementos do soul, gospel e jazz, criando uma grande atmosfera que combina demais com a ambientação da série. Já o reconhecimento do trabalho de Chris Bowers e Michael Dean Parsons aparece demais quando a música instrumental ajuda a mostrar essa atmosfera e a contar a história para os nossos ouvidos. Tanto é que a trilha não depende apenas da nostalgia, porque caminha entre as referências clássicas e as sensibilidades modernas. Só que as faixas não se preocupam tanto em mostrar mais a questão psicológica dos personagens. A música se preocupa mais em trazer suas emoções para os nossos ouvidos de um jeito único e sem sair completamente da proposta da história. A trilha é tão conectada com a série que é difícil imaginar a história sem ela, porque é uma produção que reimagina o Homem-Aranha como uma figura mais cansada, investigativa e dentro de um universo marcado por sombras, precisava de uma música que convence. E a trilha não só fez isso, como ajudou a entregar uma baita história que pode muito bem ser uma das melhores produções desse ano. Mas aconselho que tirem suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. Sonho meu. Agora vamos trocar ideia aqui nos comentários. Já assistiram a série?
Acho que ela superou as expectativas ou ficou mais ou menos? Cheguei mais também para conhecer meu trabalho autoral e meu livro Fabricante de Bonecos, os links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a ir ainda mais longe aqui no YouTube e alcançar mais pessoas clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.